Oi, turma, tudo bom? Hoje vamos falar sobre linguagem anatômica, termos direcionais e planos do corpo animal. Isso a gente encontra em Anatomia 1, no curso de Medicina Veterinária. Antes de iniciar a aula, deixe seu like aí, deixe seus comentários também. Qual aula você gostaria de ter? Então, começando aqui, anatomia. O que é a anatomia? A anatomia é o ramo do conhecimento que trata da forma, disposição e estrutura dos tecidos e órgãos que formam o corpo. Então, a anatomia, ela é muito importante no curso de medicina veterinária, porque ela estuda tudo, a forma, a disposição, a estrutura dos tecidos e dos órgãos. Bom, então no grego mesmo, o significado literalmente de anatomia, ela vai significar cortar em pedaços. Cortar em pedaços. Então, a dissecação de cadáveres, ela é o método tradicional utilizado no estudo de anatomia, ó, dissecação de cadáveres. A anatomia, ela pode ser macroscópica ou anatomia microscópica. A anatomia macroscópica, ela estuda estruturas anatômicas observáveis a olho nu. Aí a gente tem o uso do bisturi, ou seja, a pessoa olha, vê uma determinada estrutura e consegue estudar. Consegue a olho nu tranquilamente estudar, identificar, etc. Agora, quando a pessoa não consegue visualizar, ela estuda estruturas a uma escala microscópica, nós temos uma anatomia microscópica e aí nós fazemos uso dos microscópios, né? Então, temos aí a microscopia de luz e eletrônica. Agora, sobre a linguagem anatômica, que ela é muito importante. A linguagem anatômica ela tem que ser precisa e sem ambiguidades, ou seja, não tem que ter 2 significados, 3 significados. Tem que ter apenas um significado para uma determinada estrutura. Então, como havia um excesso de termos de uma determinada estrutura, foi realizado o NAVE. O NAVE é a Nómina Anatômica Veterinária, que são nomes para determinadas estruturas internacionalmente. Então, é um vocabulário internacionalmente aceito. Então, esse NAVE, Nómina Anatômica Veterinária, são os termos usados para as estruturas anatômicas. Então, por exemplo, Ilhotas de Langerhans, vai ser só esse nome, não vai ter mais nome e não vai ter ambiguidade, é somente aquela estrutura. E foram abolidos também os epônimos. O que são epônimos? São nomes de pessoas, sobrenomes de pessoas, enfim, designado a uma determinada estrutura anatômica ou estrutura em si. Então, foram abolidos também os epônimos. Então, o importante aqui é essa linguagem anatômica, que foi um vocabulário internacionalmente aceito, o NAVE, Nómina Anatômica Veterinária. Tá ok? Continuando, então. Vamos falar agora dos termos direcionados, mas antes, nós precisamos saber que para descrever um objeto, uma determinada estrutura anatômica, foi adotado, né, uma posição padrão. Aqui, ó, posição padrão para os animais. A posição padrão ela é chamada de posição anatômica. E como que é essa posição anatômica? O animal ele fica em estação, né, com os 4 membros, ó, 1, 2, 3, 4. Os 4 membros esticados e apoiados ao chão, pescoço erguido, formando um ângulo de 145 graus com o dorso, cabeça erguida, e as narinas estão voltadas para frente e os olhos também, voltados para frente, um olhar assim para o horizonte, é uma posição de alerta. Então, essa é a posição padrão, né, de quadrúpede. Então, essa é a posição para nós termos uma ideia, né, para já aí, sim, ativar aí os termos direcionais. Então, aqui, ó, aqui nós temos aqui um ruminante na posição padrão, que é a mesma posição anatômica, que os 4 membros esticados, apoiados no chão, cabeça erguida, narinas e olhos voltados para frente. Então, vamos falar agora sobre os termos direcionais. Começamos então, vamos falar sobre os primeiros termos. Dorsal, que é essa parte aqui,
e ventral. Então, dorsal é o termo que vai ser direcionado em região às costas, o dorso, né? Em região das costas, dorso. Dorsal. Ventral em região do ventre, aqui ó, ventral, para baixo. Depois nós temos outros termos, cranial em direção ao crânio, ó, cranial, porque está vindo daqui pro crânio, para a cabeça. Então, em direção ao crânio, cranial. Em direção à cauda, caudal. Aqui, ó, está indo em direção à cauda, caudal. Então, nós temos dorsal, região do dorso, ventral, região do ventre, cranial em direção à cabeça e caudal em direção à cauda. Agora, vamos lá na cabeça. Aqui é a cabeça. Então, aqui nós temos a parte de cima, é chamado dorso, né? E aqui a parte de baixo, ventral. E agora, em direção ao rosto, eu vou chamar de rostral, ok? Então, aqui, ó. Olha aqui, ó, em direção ao rosto, rostral. Depois nós temos vários planos. Para a gente ter um melhor entendimento sobre o termo medial e lateral, aqui ó, medial, lateral. Vamos falar primeiro sobre o plano mediano. O plano mediano, ele vai cortar aqui, ó, ele vai fazer ó, um corte. Vamos supor que vai cortar esse animal. Aqui, e vem aqui. Em duas porções simétricas, direita e esquerda. Então, ele vai ficar simétrico. Vai ser dividido simetricamente. Então, esse é o plano mediano, vai cortar bem no meio. Então, tudo que se aproximar a esse plano mediano, que vai estar em direção a esse plano mediano, o termo utilizado é o medial. E ao contrário, em direção já aos lados, ou seja, vai se afastar ao plano mediano, ele é chamado de lateral, ok? Medial e lateral. Aí você tem que lembrar do plano mediano. Agora vamos para os membros. Nós temos aqui os membros torácicos, que são os primeiros, e lá perto da cauda, os membros pélvicos. Então, tudo o que for se aproximar ao corpo, né, em direção à junção do corpo, nós vamos falar que é proximal, aqui ó, proximal, que está indo em direção ao corpo. E ao contrário, que está distal, distante do corpo, ó, distal, distante do corpo. Então, aqui nos membros nós temos proximal e distal. Proximal, indo em junção ao corpo, distal, se afastando do corpo, ok? Então, aqui na porção proximal, que como eu já falei, em direção ao corpo, nós temos aqui a parte aqui, cranial, e aqui embaixo, caudal. Olha aqui, está indo em direção à cabeça, cranial. Está indo em direção à cauda, caudal. E aqui na porção distal, nós temos aqui em cima, é chamado de dorsal, e olhe bem essa parte aqui. Nessa porção aqui, ela é chamada de palmar. Então, na porção distal, nós temos dorsal e aqui atrás, palmar. Isso aqui é importante, tá? Bom, isso aqui vai ser, né, no carpo. Agora, vamos para os membros pélvicos. Então, nós temos também proximal, distal. Proximal, cranial, caudal, como já foi falado. E agora, na porção distal, nós temos essa parte é a dorsal. E aqui atrás é plantar. Você viu que é diferente, né? O membro torácico é palmar e aqui no tarso é plantar. Tá ok? Depois de tudo isso aqui, vamos falar sobre os dedos. Olha os dedos aqui. Os termos direcionados e relacionados aos dedos. Nós temos o axial versus abaxial. Então, próximo ao eixo do dedo central, olha aqui o dedo central, nós vamos ter o termo axial, ó, axial, axial. Tudo que estiver indo em direção ao eixo central do dedo, né, o eixo central do dedo central é axial. E o que estiver distante, aqui ó, abaxial, abaxial, que está se distanciando desse eixo central é o abaxial, aqui ó, abaxial e abaxial. Isso aqui são nos dedos, tá? Então, a axial em direção ao eixo central
e abaxial, que seria essa porção aqui, que estaria distante ao eixo central. Tá ok? Então, retornamos aqui. Bom, voltamos aqui então. Então, esses são os termos direcionados. Ainda vai faltar mais 4. Vamos falar desses, depois eu vou para o plano. Aqui nós temos mais 4, que esse aqui é tranquilo, é bem fácil, que é o externo, ou seja, externamente a um órgão ou uma cavidade. Depois temos o outro termo, que é o interno, que é o oposto ao externo, que seria interior de um órgão ou de uma cavidade. Super fácil. E depois nós temos superficial, que está mais próximo à superfície, né, que está na superfície, e o profundo, que está o mais longe da superfície, tá ok? Está distante da superfície. Esse é o profundo. Então, voltando aqui, terminamos os termos direcionais, agora nós vamos falar sobre os planos. Os planos são muito importantes para você ter uma ideia, né, de como que são os termos. Então, vamos falar por aqui que dá para ver melhor. Como já foi falado aqui, o plano mediano é o que vai cortar simetricamente o animal em duas partes iguais. Ele vai dividir o corpo em duas metades simétricas, direita e esquerda. Paralelo a esse plano mediano, nós temos o plano sagital, aquele, ó. Plano sagital. O plano sagital, ele fica paralelo ao plano mediano. Então, eu tenho plano mediano, paralelo a ele, plano sagital. Agora vamos para o plano dorsal. Plano dorsal é o plano que está na horizontal. Olha aqui, ó, plano horizontal. Aqui já está falando plano horizontal. Aqui tem mais um embaixo, ó, plano horizontal. Então, esse é o plano dorsal. E depois nós temos o plano transversal. Aqui nós temos aqui temos um na cabeça, ó, plano transversal. Aqui temos outro aqui nos membros, plano transversal, e aqui no membro pélvico também mais um. Então, o plano, ele vai seccionar o tronco, a cabeça e os membros, né? De maneira perpendicular ao seu próprio eixo longitudinal. Ele vai formar um ângulo de 90 graus, ó. Ele vem aqui, forma um ângulo de 90 graus. Aqui também, plano transversal na cabeça. Aqui, nos membros torácicos e aqui também nos membros pélvicos. Então, ele vai seccionar de maneira perpendicular seu próprio eixo longitudinal. Então, esses aqui são os planos do corpo animal. Então, aqui nós temos, são todos iguais. Não tem erro. Lembrar sempre aqui que tem a diferença do palmar, certo? No carpo e aqui no tarso, o plantar, que é muito importante também. Lembrar aqui, ó, do rostral, né? Aqui em direção ao rosto. Aqui mais um pouco de planos medianos, plano dorsal que é horizontal. Aqui o plano transverso, ó. Aqui não tem plano sagital nessa aqui. E o axial, abaxial dos dedos. E esse que nós já falamos que são os mais fáceis. Então, eu fico por aqui nessa aula. Agora vamos começar a estudar ossos, osteologia. Tá ok, então? Vejo vocês na próxima aula e compartilhem esses vídeos aqui com seus colegas também. Tá ok? Bom estudo!